Muito bem, estamos começando mais um Sindepres no ar, o seu programa. Eu já começo convidando você a se associar. É importante, um sindicato forte se faz com você participando, tá? Tá aparecendo o nosso telefone aqui. E eu já vou chamar a Cleide Gonçalves, jornalista, que tem uma matéria super especial, na verdade uma entrevista com Valdir Vicente, secretário de Políticas Públicas da UGT. Acompanhe essa entrevista muito legal, chegando aí, jornalista Cleide Gonçalves. Bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia, Figueiredo. O nosso entrevistado de hoje no Sindepres no Ar é o secretário de Políticas Públicas da UGT, Valdir Vicente de Barros. Bom dia, secretário. Bom dia. Valdir, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco do seu trabalho na UGT, e eu sei que você também participa de outras entidades, inclusive no Mercosul. Bem, meu nome é Valdir Vicente de Barros e sou secretário de Políticas Públicas da UGT, que a UGT é a União Geral dos Trabalhadores, é uma central sindical. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês, ao Sindepres, porque não é muito fácil uma entidade sindical de base ter um instrumento desse, que é um instrumento que leva a mensagem da sua entidade aos seus trabalhadores. Ok. O nosso tema de hoje é sindicalismo e as questões internacionais do trabalho. Eu queria que você falasse como funciona o sindicalismo a nível internacional. O sindicalismo internacional Nós, quando falamos na globalização, que é um negócio que o pessoal fala como sendo uma novidade, os sindicatos são globalizados desde a sua fundação. Por exemplo, o sindicato de Israel, a Estadrut, que é a Central Sindical de Israel, ela foi fundada antes do Estado de Israel. E as entidades sindicais, através das centrais sindicais, e antes no Brasil eram as confederações, elas se organizavam em entidades sindicais internacionais. Por exemplo, hoje nós temos duas grandes organizações sindicais internacionais mundiais, que é a Confederação Sindical Internacional, a CSI, e a FSM, que é a Federação Sindical Mundial. Antigamente havia uma tendência ideológica de cada central sindical internacional. A CIOS, que era a antiga social-democrata, a CMT, que era uma entidade ligada à Igreja Católica, e a FSM, que era ligada ao Partido Comunista com sede na União Soviética. Depois passou para ter unidade, ter a sua sede na Tchecoslováquia, e há coisa dos 5 anos passado, as entidades sindicais internacionais resolveram se organizar numa só central e criaram a Confederação Sindical Internacional, que é a CSI hoje, mas já fora de ideologia política, porque com essa mudança, depois da queda do Muro de Berlim, a bipolarização deixou de existir, então hoje as centrais sindicais internacionais não têm mais essa perspectiva ideológica. Mas o papel das entidades sindicais internacionais é organizar os sindicatos, especialmente na questão das multinacionais. Porque há muita desigualdade nas multinacionais da forma como elas tratam o trabalhador. Na sua origem, por exemplo, uma empresa sediada nos Estados Unidos, eles têm muito melhores condições de salário e de trabalho do que a mesma empresa sediada no Brasil. Então, o papel que tem as entidades sindicais internacionais é exatamente procurar fazer com que se harmonize o tratamento dessas empresas. Aqui nós tivemos um caso interessante, foi um caso da Volkswagen, que a Volkswagen, com a greve que teve aqui muito longa, há muitos anos atrás, os trabalhadores foram, através da Central Internacional, à Alemanha e conseguiram convencer a empresa na sua matriz para que resolvesse o problema no Brasil. E além de ter a matriz, normalmente a matriz dessas organizações são em Bruxelas, mas elas têm as regionais. Por exemplo, na nossa região nós temos a Confederação Sindical das Américas, que ela cuida dos problemas sindicais da região. É ligada à internacional, que é a Confederação Sindical Internacional, mas tem uma sede aqui no São Paulo, que ela atinge todas as organizações das Américas. Canadá, Estados Unidos, vai descendo aí até a Argentina. E essas organizações, essa entidade, ela procura discutir as questões mais ou menos regionais. Por exemplo, a questão do trabalho decente é uma campanha que está sendo organizada a nível internacional
mas que as organizações nacionais, através da regional, é que vem impondo essa campanha para que haja trabalho decente. Os trabalhadores não só trabalhem, mas trabalhem em trabalho decente. Agora, há 2 dias atrás, tivemos um evento em frente à Superintendência do Trabalho aqui de São Paulo, e teve em todas as entidades, todas as capitais dos países das Américas, em defesa do trabalho decente. Isso é uma das ações dessas organizações regionais. Ok, Valdir. Eu quero que você explique para a gente também quais são as principais questões internacionais no universo do trabalho hoje. Bem, existe várias. Por exemplo, na questão da liberdade sindical, liberdade de negociação coletiva, esse é um trabalho que, através da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que dita normas, existem várias, que eles chamam de convenções internacionais, que cuidam das regras dos trabalhos. E um dos principais temas de debate e que tem afligido os trabalhadores é a falta de liberdade sindical. Em muitos países, essa liberdade sindical não existe. Problema do direito de greve, isso são hoje a luta principal, porque há países em que o sindicalismo, além de ser proibido, além de ser perseguido, tem muitos dirigentes sindicais sendo assassinados. Por exemplo, na Colômbia, tem um grande número de sindicalistas mortos, porque não só defende o sindicato, só por criar o sindicato e por defender os interesses dos trabalhadores, eles são assassinados. Isso em vários lugares do mundo acontece isso. Então, portanto, a luta maior hoje é pela liberdade sindical e a negociação coletiva. Em pleno século XXI, isso acontecendo, Valdir, o que explica essa situação? Explica determinadas políticas de governos totalitários que não respeitam não só os trabalhadores, como não respeitam nem as pessoas que vivem nos seus países. Valdir, fala pra gente, o que é e qual a importância do Mercosul hoje? Olha, os países no mundo, do modo geral, eles procuraram se agrupar em grandes associações. Por exemplo, nós temos a União Europeia, que deixou de ser um país isolado e passou a ser uma união de países na Europa. E isso trouxe esse mesmo tipo de experiência para outras regiões, como na Ásia, como na América Central, e não ficaria diferente do Mercosul. O Mercosul, então, criou, na década de 90, o chamado Mercado Comum do Sul, que era formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse Mercosul, ele foi criado cuidando apenas das questões comerciais. Então, o sindicato, através da coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul, resolveu impor ao Mercosul a discussão dos problemas sociais, problemas trabalhistas, os problemas que dizem respeito não somente à parte econômica e comercial, mas também à parte social. Que não contemplava. Não contemplava o acordo. E então, esse acordo, depois de assinado, foi criado uma discussão muito grande dos trabalhadores com os governos dos 4 países. Foi criado um subgrupo de trabalho chamado Subgrupo 11, que cuidava das questões trabalhistas, questões de imigração, questão de educação, formação profissional e a questão da previdência social. Então foi chamado Subgrupo 11 e então passou a sociedade, através dos trabalhadores, a discutirem e impor ao Mercosul a inclusão desses temas no debate do dia a dia. Então hoje existe no Mercosul vários organismos que discutem e que determinam determinadas regras para que haja proteção social, não só a questão comercial e questão econômica. Vamos para o intervalo e voltamos já já com mais Valdir Vicente. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada.
Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na Colônia de Férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Pela 4ª vez consecutiva, o AC Camargo realizará a corrida Saúde do Homem. Será na USP, com largada às 7h30 da manhã, no dia 16 de novembro, mês mundialmente conhecido como Novembro Azul, para conscientização da importância da prática de exercícios físicos, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Junte-se a mais de 10 mil pessoas que já participaram dessa causa. Faça sua inscrição pelo site www.accamargo.org.br. Eu, Carlos Machado, e minha esposa Ive estaremos lá com vocês. Voltamos com o Sindepress no ar, com mais Valdir Vicente, secretário de Políticas Públicas da UGT. Valdir, explica para a gente também o que é a questão sobre declaração sociolaboral. Bem, como eu tinha dito no começo, o Mercosul não discutia questões sociais, nem trabalhistas. Era só comércio e econômico. Então, os trabalhadores, através das suas organizações, decidiu criar uma carta chamada Carta de Direitos Fundamentais. Seria os direitos trabalhistas desses países do Mercosul condensado num instrumento que nós chamamos de Carta dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores. E foi impossível, porque no Mercosul, todas as decisões do Mercosul têm que ser por consenso. E no caso dessa declaração sociolaboral, os empresários não davam consenso. E terminou não tendo consenso e não saiu a Carta de Direitos Fundamentais. E nós continuamos insistindo para que houvesse alguma regra supranacional que pudesse proteger os trabalhadores. E nessa questão, nós conseguimos apenas essa palavra que está escrita aí, que é a Declaração Sociolaboral. É uma declaração que existe vários artigos que protegem os trabalhadores. Mas a diferença da Carta de Direitos Fundamentais para a Declaração Sociolaboral é que a declaração é uma declaração. Ela não tem obrigatoriedade de ser cumprido. É declarado de que você tem direito a isso, aquilo, aquilo. Declarado. Agora, até cumprir. Mas nessa discussão da declaração, nós conseguimos colocar alguns instrumentos da OIT, algumas regras da OIT, que tem fórum internacional. Quer dizer, se não cumprir aquelas questões, por exemplo, não trabalhar menor, digamos, menor de 12 anos, porque hoje, pela regra internacional, a idade mínima é 14 anos. Sim. Quer dizer, se você tem uma empresa, tem um funcionário com menos do que essa idade, a declaração protege. Mas se a empresa não cumprir a declaração, nós só temos instrumento internacional para fazer com que seja cumprido. Porque nessa declaração é respeitado a legislação de cada país. Quando se refere à idade mínima, nesse país não respeitar a idade mínima pela sua própria legislação, como é o caso da Bolívia, Sim. Não há instrumento nacional que possa obrigar o respeito a isso. Aí tem que ir para uma corte internacional. Eu queria que você falasse também um pouco sobre o que é protocolo multilateral de seguridade social e por que ele é importante. Isso, nessas discussões, nessa procura de dar direitos aos trabalhadores, nós procuramos colocar no Mercosul a discussão da Previdência Social. O que é isso? Você trabalha no Brasil 10 anos, trabalha na Argentina 20 anos, digamos, trabalha no Paraguai mais 5 anos.
Você completou seu tempo de aposentar, mas você não pode contar 10 anos, você não se aposenta no Brasil. 20 anos não se aposenta na Argentina. 5 anos não se aposenta no Paraguai. O que é que esse protocolo faz? Esse protocolo soma esses anos e quando você chegar no último país que completar o seu tempo, você passa a ter direito a uma aposentadoria. Você soma o tempo de trabalho que você teve em cada país onde você trabalhou. Aí você tem que ver a legislação social, de previdência social de cada país. Se num país for 30 anos de trabalho, o Brasil, por exemplo, são 35 anos de contribuição. Aí todo esse tempo ele é calculado e isso serve para a aposentadoria. Isso foi uma grande conquista que nós conseguimos dentro do Mercosul, porque era um grande problema, que normalmente a pessoa não tinha como se aposentar. E o trabalhador hoje, ele tem conseguido esse benefício por meio do protocolo? Mas não é muito fácil, como nada é fácil. Esse problema do protocolo, nós estamos tendo uma luta muito grande, porque falta a vontade política dos países no sentido de cumprir esse protocolo multilateral de seguridade social. Mas tudo é assim, começa e a gente tem que lutar bastante para que ele seja plenamente aplicado. Mas já há alguns casos em que algumas pessoas se aposentaram pelo protocolo. Não são muitos, porque também os trabalhadores não têm consciência de que existe esse protocolo. O que é preciso é que a Previdência Social de cada país divulgue esse protocolo. E é de interesse de divulgar esse protocolo? Não pode deixar de ser de interesse, porque é uma questão de previdência, o cidadão contribuiu. Então vale a pena a Previdência desses países fazerem a propaganda de que há esse interesse. E as autoridades de cada país também deveriam fazer essa propaganda. Os sindicatos fazem, mas não atinge uma população tão grande. Valdir, eu agradeço aqui pela sua presença no nosso programa hoje. Figueiredo, é com você. Muito bem, direto aqui de Brasília, o nosso Sindepres no ar. Está chegando um intervalo rapidinho para você. Eu volto já já. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepres, www.sindepres.org.br. Muito bem, você já ouviu falar em Bituca Verde? É um projeto muito bacana que rola em São Paulo. As pessoas jogam a bituca no chão, fumam, não estão nem aí. Mas uma galera resolveu mudar essa história. Acompanhe na tela essa matéria super interessante. A bituca de cigarro, antes da lei antifumo, ela era praticamente um lixo inexistente. Não era considerado um microlixo. Por quê?
Porque quando as pessoas fumavam, essa bituca ia para o cinzeiro, do cinzeiro para um lixo comum, desse lixo às vezes para um lixo maior, e ela se perdia nos aterros. Nós estamos com um problema na nossa cidade de bituca de cigarro muito grande. São 35 milhões de bitucas dispensadas no meio ambiente por dia, o que corresponde a encher um apartamento de 60 metros quadrados. Então você imagina isso em termos de volume, isso com a chuva vai para os bueiros, isso entope bueiro, isso contamina o lençol freático e tantos outros problemas causados. Os agentes tóxicos dessas bitucas são soltos na água. Nós estamos com o problema da escassez da água, o problema é sério. As crianças do mundo se viciam através de bituca. As queimadas que tem nas estradas, a maioria é por causa de bituca de cigarro. A televisão está fazendo campanha todo dia para as pessoas não jogar bituca de cigarro no chão, porque causa queimada, entope bueiro, mata os animais marinhos, polui as nossas águas. O número de bituca cresceu muito nas ruas, porque as pessoas precisavam entrar nos locais e não tinham aonde depositar essas bitucas. Porque não houve, com a lei antifumo, uma política pública que trouxesse equipamentos para receber a bituca. Cada dia aumenta, as pessoas não aprendem. Quanto mais campanha se faz, quanto mais a gente tenta explicar que bituca de cigarro polui o planeta, mais se vê. Você vê que aqui nós estamos no Museu do MASP, um lugar de arte, um lugar de cultura, mas se tu fizer uma imagem aí, você vai ver que o que mais tem é bituca de cigarro. Hoje estou aqui para apresentar para vocês a bituca de bolso, que é a bituqueira portátil, onde as pessoas podem levar com ela onde for sem dispensar a bituca no meio ambiente. A criação desses acessórios vieram para justamente, num primeiro momento, limpar as ruas. Eu sou fã da bituqueira de bolso pelo fato dela ser fácil de transportar. Você pode levar ela no bolso, na bolsa, no carro, ter uma no trabalho, uma em casa, levar para a praia. Ela não abre com facilidade, ela não exala cheiro e joga-se a bituca acesa aqui dentro, fecha, acaba o oxigênio e ela apaga. E através desse cinzeirinho, você pode, chegando em casa, colocar dentro de uma garrafa PET, vai guardando e a hora que ela estiver cheia, nos enviar. Tá? Assim você também evita de, ao fim, enchendo o cinzeiro normal, jogue no lixo comum. Nosso objetivo sempre é tirar a bituca do contato com a natureza. E aí, o que você acha dessa ideia? Cara, eu acho essa ideia ótima, na verdade. Assim, acho que se todo mundo tivesse um desse aqui, ou mais de um desse por dia, assim, ajudaria bastante, né? Porque eu fumo bastante, eu fumo mais de 5 cigarros por dia, né? Às vezes eu fumo até um maço por dia. Lá em Cananéia, eu fiz a primeira escultura e naquela época eu coloquei o nome Troféu da Morte. Então, há 16 anos atrás, surgiu porque eu fiquei indignado porque minha filha colocou uma bituca de cigarro na boca. Da mesma forma que a pessoa lembra de pegar seu maço de cigarro, lembra de pegar a bituqueira. Porque fumar é uma questão individual, é uma opção individual. E bituca é um problema social. Eu resolvi construir um monumento de bituca de cigarro. Quem sabe eu construindo um monumento ia dar um choque na sociedade e a gente ia tomar providência e não deixar esse lixo espalhado. Aqui na área de jurisdição da Subprefeitura Sé, nós estamos com cerca de 430 mil moradores, mas circulam na região cerca de 3 milhões e meio de pessoas, trabalhando, fazendo compra, passeando. Portanto, é uma região que tem muitos problemas, mas que a gente tem procurado enfrentar. Queria levantar aqui que o Braços Abertos, que é um programa da Prefeitura implantado lá no Bom Retiro, está tendo um sucesso absoluto. Naquele local nós tínhamos ali cerca de 1.500, 1.600 pessoas em 5, 6 quarteirões. Hoje tem cerca de 80 pessoas em um quarteirão. Isso mostra que essa política de tratar aqueles que utilizam da droga como um caso de saúde pública e tratar os traficantes como um problema criminal, portanto, quem destrói as famílias são os traficantes, é a política mais adequada, porque simplesmente reprimir, prender, não está se mostrando uma política eficaz. Por isso, a política de Braços Abertos, implantada pelo governo Haddad, deve se expandir
em toda a cidade de São Paulo. Nós temos também a questão dos moradores de rua, né? Nós temos procurado também dialogar com os moradores de rua. Aliás, nós recentemente, através de uma portaria, nós entregamos para as entidades que organizam os moradores de rua um espaço para implementar um projeto muito importante ali nos baixos do viaduto Major Quedinho. É um projeto chamado Resgatando Vida através da Música. Portanto, é um tratamento muito adequado que nós estamos dando aqui aos moradores em situação de rua. Recentemente, nós também tivemos aí uma iniciativa importante. Todos acompanharam aqui, ali na região do Parque Dom Pedro II, tinha uma tenda com cerca de 180 famílias que moravam ali. Aquela turma toda saiu dali, foram retiradas para um outro espaço mais adequado, dentro de hotéis, através dos aluguéis sociais. Portanto, mostrando que os programas sociais da Prefeitura de São Paulo, junto com a Subprefeitura Sé, têm se mostrado bastante eficiente, tratando a questão social como uma questão importante aqui no governo Haddad. Um grande abraço e até a próxima. Direto aqui de Brasília, o nosso Sindepres no ar. Estou fazendo essas passagens aqui hoje e está chegando a palavra do presidente Genival Bezerra Leite, que está sempre aqui em Brasília defendendo você, trabalhador. Presidente, palavra com você. Olha, a terceirização, ela nada mais é um contrato entre o contrato jurídico entre duas empresas, a prestadora de serviço e a tomadora, na qual a prestadora de serviço se dispõe a prestar serviço para a tomadora dentro das suas repartições ou fora. Esse trabalho pode ser feito com pessoas que nós chamamos a mão de obra, que é contratado pela prestadora, onde ela assume todos os encargos trabalhistas e jurídico desse trabalhador. Enquanto que a tomadora tem por obrigações de fazer o controle desse contrato de trabalho, dos quais eles são administrados independente da tomadora, porque se houver uma interferência da tomadora dos trabalhadores da prestadora, isso já dá um vínculo trabalhista, o qual ele passa a ser funcionário da empresa tomadora. Não sei se ficou claro, mas seria mais ou menos isto, uma definição do trabalhador, da terceirização. E começa, já que nós estamos falando da terceirização, a terceirização ela começou no Brasil mais ou menos nos anos 70, com os trabalhadores temporários. E veio seguida de trabalhadores da área de limpeza, vigilâncias. Só a partir dos anos 90, depois da Constituição de 88, é que ela teve o boom da terceirização. Teve um crescimento muito grande, muito desorganizado, que realmente confundiu todas as pessoas que cuidavam dessa área de terceirização. Foi aí onde se criou uma súmula chamada 331, que deu uma limitada na terceirização. Que a terceirização podia ser no atividade meio. Mas com esse crescimento, com a mudança da economia, a modernização, a entrada da internet, tudo nesse contexto, hoje você não sabe mais definir o que é meio, o que é fim numa terceirização. E é isso que nós hoje trabalhamos para uma regulamentação, para que se realmente possa definir com clareza o que se faz dentro de uma operação terceirizada. Muito bem, o programa está acabando, tá? Quero agradecer o carinho, até a próxima, se Deus quiser, e desejar boa sorte à presidenta reeleita Dilma Rousseff, tá? Mais 4 anos no mandato, boa sorte, sucesso. E lembrando que eu estou em Brasília hoje, né? Esse programa maravilhoso sendo feito daqui. Aliás, é aqui que o Genival vem, o presidente Genival Bezerra Leite, para buscar direitos para você, trabalhador. Por isso, associe-se. Um abraço. Sindepres no ar volta na próxima, se Deus quiser. Peça, acredite e receba. Valeu!